Videogame ficou caro, muito caro. Hoje em dia, para acompanhar os lançamentos atuais, você praticamente precisa financiar um computador novo ou vender a alma para conseguir rodar meia dúzia de jogo no Ultra. E no meio dessa indústria cada vez mais inacessível, um MMO coreano de 2003 simplesmente continua vivo. Grand Chase Classic, um jogo antigo, limitado em vários aspectos, com problemas claros, mas que ainda consegue entregar algo que muito jogo moderno esqueceu no caminho: diversão. Mas será que Grand Chase Classic ainda é realmente uma boa opção em 2026? Ou a nostalgia tá falando mais alto do que deveria? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. Senhoras e senhores, você acaba de acessar o Checkpoint Crítico. A história do Grand Chase no Brasil. Se você cresceu nos anos 2000, existe uma chance absurda de você já ter ouvido falar de Grand Chase. E principalmente aqui no Brasil, o jogo virou uma febre e Grand Chase simplesmente fez parte da infância de muita gente. E talvez um dos maiores motivos disso tenha sido a identidade do jogo, porque Grand Chase tinha algo único, como personalidade. A estética de anime, os personagens exagerados, os golpes absurdos, as trilhas sonoras energéticas e principalmente a dublagem brasileira. O jogo contou com nomes gigantes da dublagem, como Wendel Bezerra e Tânia Gaidard. E isso aproximava muito os personagens do público brasileiro. Eles não pareciam só personagens genéricos de MMO, eles tinham carisma. Então, o nosso grito de guerra tem que atingir a pessoa do lado de lá, tem que chegar e tocar nela, né? Emocionar de qualquer maneira que seja provocando, seja atacando, seja sendo atacado. Ganhe honra lutando ao nosso lado. Junte-se a Grand Chase. Poder Supremo! Não é possível! Prepare-se! Só que, como muita coisa boa daquela época, Grand Chase acabou. E pra muita gente, aquilo realmente pareceu o fim de uma era. A comunidade foi desaparecendo aos poucos, os servidores fecharam, e ficou aquele sentimento estranho de que uma parte da infância simplesmente tinha ido embora. Mas anos depois, o jogo voltou. Grand Chase Classic chegou prometendo trazer de volta aquela experiência antiga e, obviamente, a expectativa da comunidade era gigantesca. O retorno conturbado. Infelizmente, esse retorno não foi exatamente perfeito. Na verdade, bem longe disso. Problemas de conexão, economia estranha, mudanças questionáveis, falta de conteúdo em alguns momentos e uma comunidade extremamente dividida entre nostalgia e frustração. Muita gente entrou esperando reviver exatamente a mesma sensação de anos atrás, mas esqueceu que o mundo mudou. Os jogadores mudaram, os jogos mudaram e o próprio mercado mudou bastante. Mesmo assim, Grand Chase conseguiu sobreviver. E, sinceramente, hoje o jogo tá muito mais estável do que no lançamento do Classic. Ainda tem problemas? Tem. Mas também ainda existe algo ali que faz as pessoas continuarem entrando no jogo. E isso é um ponto positivo. Gameplay, personagens e identidade. Você ousa ficar no meu caminho? Melhor se preparar. E talvez o que mantenha seus jogadores seja de fato a sua gameplay. Porque Grand Chase continua sendo extremamente divertido de jogar. O combate é rápido, caótico e exagerado. Cada personagem muda completamente a forma como você joga. Você pode partir para algo mais agressivo, mais técnico, mais rápido ou até mais estratégico. E isso dá um fator replay absurdo pro jogo. Porque quando você cansa de um personagem, você simplesmente troca de personagem e parece que tá jogando outra coisa. E isso funciona muito bem até hoje. Você tá fervendo. Principalmente porque Grand Chase nunca tentou ser um RPG ultra complexo como esses atuais. Ele sempre foi direto ao ponto. Entrar em missão, descer a porrada em monstros, fazer combo, liberar habilidade e se divertir. E cara, jogar isso com amigos continua sendo uma experiência muito boa. A bagunça nas dungeons, todo mundo tomando hit ao mesmo tempo, alguém morrendo pro boss, outro carregando a missão sozinho, é aquele tipo de caos divertido que o MMO moderno às vezes perde tentando ser sério demais. Progressão, eventos e recompensas. Outra coisa que ajuda muito na longevidade do jogo é o sistema de progressão. Grand Chase sempre teve aquela sensação constante de recompensa. Você entra pra fazer uma missão, aí desbloqueia item, desbloqueia personagem, conquista acessório, faz evento e quando percebe já passou horas no jogo. E mesmo sendo repetitivo em alguns momentos, o jogo consegue manter um ritmo viciante justamente pela quantidade de personagens e classes diferentes. Além disso, os eventos ajudam bastante a manter o jogo vivo. Sempre tem alguma missão especial, algum item novo, alguma recompensa temporária, e isso incentiva o jogador a continuar entrando no jogo diariamente. O maior problema do jogo.
Mas obviamente, nem tudo são flores. E talvez o maior problema atual de Grand Chase seja justamente a monetização. Porque alguns preços simplesmente não fazem sentido para a realidade brasileira. Itens caros, pacotes caros, visuais caros, e em real, isso pesa muito. Principalmente quando a proposta do jogo acaba atraindo justamente pessoas que procuram uma experiência mais acessível. E sinceramente, esse é um ponto que precisa melhorar para ontem. O jogo foi relançado em 2021, estamos em 2026, e esse jogo ainda é extremamente mercenário à toa. Não faz o menor sentido esse jogo ter essa localização porca que eles fazem. É um absurdo. Acessibilidade e por que o jogo ainda vale a pena. Só que ao mesmo tempo, o Grand Chase ainda acerta em algo muito importante. Ele continua sendo extremamente acessível. O jogo roda praticamente em qualquer computador, é gratuito, leve e fácil de entrar. Enquanto muito jogo hoje exige placa de vídeo absurda, SSD caro e 300 atualizações por semana, Grand Chase simplesmente abre e funciona. E o mais importante, você consegue aproveitar muito do jogo sem gastar dinheiro. Isso talvez seja uma das melhores qualidades do Classic atualmente, visto que o seu maior problema é a localização. Porque ele ainda recompensa o jogador que realmente joga. Você consegue evoluir, consegue personagem, farmar bastante e se divertir, sem precisar colocar dinheiro toda hora. E em uma indústria onde vários jogos gratuitos parecem te punir por não gastar, isso acaba sendo um diferencial enorme. A comunidade e os servidores Latam. Os servidores da América Latina, infelizmente, têm uma taxa de jogadores muito menor do que antigamente, e isso impacta bastante em algumas partes da experiência. Às vezes demora para você encontrar alguém em alguma sala para fazer alguma missão, e claramente o jogo não tem mais o tamanho absurdo que teve no passado, mas talvez ele nem precise mais disso. Grand Chase já viveu a sua era de ouro, já foi um dos jogos mais importantes da infância de muita gente, já dominou lan houses e já criou memórias absurdas, e também já caiu. Teve um encerramento doloroso, um retorno conturbado, problemas, decisões ruins, mas mesmo assim, ele continua aqui. E talvez isso diga alguma coisa. Porque em um mercado cada vez mais caro, mais pesado e mais inacessível, Grand Chase ainda consegue ser uma porta de entrada para muita gente. Para quem quer começar no mundo dos RPG de ação, para quem não tem um PC forte, para quem só quer um jogo divertido para jogar com os amigos, ou simplesmente para quem sente falta de uma época onde videogame parecia mais simples. Talvez Grand Chase não seja mais o gigante que já foi. Mas sinceramente, ele ainda consegue fazer algo que muitos jogos modernos esqueceram no caminho: ser divertido.